Boa noite, Rosa. Que bom que você está aqui com a gente. Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha eu aqui, né? Eu espero que eu consiga ajudá-las, né? Assim, não sei exatamente o que eu vou conseguir falar de bom que seja tão inspirador, né, Patrícia? Mas, modéstia à parte, assim, tudo que a Patrícia está falando aí, tá, gente? De fato, eu reconheço que é muita garra, né? Muita determinação, muito foco, e por isso eu estou aqui com vocês hoje, tá? Se não fosse isso, assim, essas três palavras, foco, determinação e fé, tá? Eu não estaria aqui hoje, certamente compartilhando, assim, o que eu vivi há 13 anos atrás, tá? Então, até para me apresentar também, tudo bem que a Patrícia já falou bastante, né, Patrícia? Mas vamos lá. Eu sou Rosa Brandão, sou psicóloga, psicóloga clínica. Eu já sou formada há 14 anos, né? É, 14, eu me perco, tá, gente? Sou humana, não sou exata, mas é 14 porque 13 anos tem a história que eu vou contar para vocês um pouquinho, tá? Vou tentar resumir. E hoje, atuando no consultório, eu consigo ver os meus pacientes, assim, vivenciar um pouco do que eu vivenciei, né, há 13 anos atrás, sabe? Assim, eu não sei quem aqui já está atuando, quem não está, mas assim, as pessoas que já atuam na clínica têm essa vivência de quando o teu paciente chega daquele jeito assim, totalmente desnorteado, sabe? Sem saber o que fazer. É, será que de fato eu vou conseguir sair desse buraco, né? E foi assim que eu me vi há 13 anos atrás, né? Você fala, caramba, né? Aí você, por um momento você fala assim, será que eu vou conseguir sair? Aí você fala, mas sair de onde? Daí tu volta todo o teu passado, daí tu se inspira também, porque tu pensas no teu pai, na tua mãe, uma série de coisas que eu vou contar agora, um pouco, e aí você fala, não, se eu estou aqui, eu tenho um propósito. Não sei exatamente qual ainda, mas eu sei que eu quero continuar. Então vamos lá. Né? Sou psicóloga, sou aqui de São Paulo. Na verdade, eu não sou aqui de São Hoje eu estou em São Paulo, mas eu sou de Fortaleza. Eu estou aqui há 24 anos, né? Tenho quase uma vida. Hoje estou com 46 anos, então acho que eu vivi mais aqui, né, do que lá. Então, assim, foi fácil, até para iniciar assim, foi fácil largar as minhas raízes, né? Na época que eu vim para cá, eu tinha mãe ainda, não tinha mais pai. Daí tu falas assim, caramba, né? Mudar praticamente, caramba, 24 anos atrás, o que que tu pensas? Nossa, pra onde que eu tô indo? Eu tô mudando de cidade, mudando de estado. É como se hoje eu tô mudando de país, sabe? Há 24 anos atrás. É, Imagina, assim. isso até não tinha passagem de avião para todo, assim, Não, não, viajar de ônibus, isso, boa, boa. nem ia, nem De ia. ônibus, sabe? 3 dias de ônibus, tem noção. Enfim, e aqui estou, né? E daí tu acha, e assim, eu não sei se tem alguém aqui que é, né, daqueles lados lá, a gente acha, ou de qualquer outro estado, que São Paulo, uau, tu vais chegar em São Paulo e vais encontrar dinheiro assim no chão, que tu vais ficar rica assim, não é verdade? E só que a realidade é outra, né? E aí eu cheguei aqui, fiz, aconteci, sabe? Paguei para trabalhar. Eu até fiz um vídeo outro dia sobre isso, depois eu tenho até que subir. Falando disso, porque às vezes a gente fala, né, Patrícia, poxa, mas eu estou pagando para trabalhar. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ver dessa forma. Talvez veja uma forma como não, é de fato investimento. Eu estou investindo em mim hoje para que amanhã eu consiga ter exatamente o que no passado eu quis ter. E aí, quando tu tens, gente, é libertador, sabe? Aí tu olhas assim para o passado e se fala, nossa, fui eu que consegui isso mesmo, sabe? E isso assim, é impagável. Acho que essa é a palavra, sabe? É impagável. Enfim, foi tudo isso. Eu trabalhei durante 3, 4 anos, muito focada, né? Aí depois comprei apartamento. Vou resumir aqui, tá, gente? Comprei apartamento e assim, muito focada no meu trabalho. Eu trabalhava na área comercial, sempre fui da área comercial. E quando eu resolvi fazer psicologia, as pessoas falavam, nossa, Rosa, mas você não tem nada a ver com psicóloga. Você é da área comercial, você é muito focada, enfim, né? Só que daí tu sente que tu tem sim alguma coisa que tu ainda não sabe, sabe? De propósito.
Mas tu falas, eu tenho alguma coisa assim, né? E até porque na área comercial eu sempre fui sozinha, não tinha pai, né? E nem mãe, assim. Até porque quando eu comecei a minha faculdade, no primeiro dia, na segunda-feira, 18 de fevereiro de 2002, dia 20 de fevereiro de 2002, minha mãe faleceu. Então, assim, no terceiro dia. Daí, de novo, tu falas assim, quando tu acha que tá, sabe que coisa tá acontecendo, que tu tá alavancando, que tá superando, Você já e daí estava vem em um São balde. Paulo, Rosa? Você já estava em São Paulo quando sua mãe faleceu? Sim, Patrícia, eu já estava aqui em São Paulo, eu vim em Você 97. conseguiu ir no enterro, assim, tudo? Não entendi, Patrícia. Você conseguiu ir no enterro dela por vocês Sim, pensarem? sim, aí consegui, assim, eu tava, e na época eu trabalhava com meu irmão e minha irmã numa empresa, enfim, e daí eu, setores diferentes, área comercial, meu irmão financeiro, enfim, e daí meu irmão me ligou no meu ramal e falou, Rosa, liga lá em casa, eu acabei de ligar, parece que aconteceu alguma coisa com a mamãe, né, daí eu já liguei, porque eu sou a caçula, tá, gente, eu sou a caçula de 14 irmãos, e aí eu liguei, e assim, aí o pessoal já falaram que ela não estava bem e tal, quem atendeu falou. Aí eu fiquei ligando, ligando, aí depois eu acabei ligando novamente, aí falaram que ela infartou, foi um infarto fulminante, né? E aí falaram que realmente ela não resistiu. Então, assim, Aí a gente foi, fez um bate e volta, né, até, e a gente foi, sim, eu acompanhei tudo. Só que aquela época, para mim, Patrícia, assim, foi muito difícil, porque tu fala assim, gente, porque eu acho até, e na época eu já tava fazendo faculdade, tá, gente? Tava no segundo dia, né? Segunda, terça, quarta, tava no terceiro dia. E aí você fala assim, gente, aí tu chegas lá e velório é isso, né? As pessoas falam assim, aí começa a chorar, e começa a olhar pra ti e olhar com cara de coitada, né? E eu escutava muitas pessoas falarem assim, ai, tadinho, nossa, não tinha pai, agora não tem mãe, nossa, não é casada, começa, né? Não é casada, não tem filhos, ai, vai ficar sozinha. E aquilo pra gente, né? Como é que tu absorve isso? Só que por um momento, sabe, tu começa a pensar assim, caramba, de verdade, agora eu sou sozinha. É muito louco, porque é uma mistura de sentimento, sabe? E, enfim, e aí, né, teve o velório, tá, aí a gente acabou voltando, mas eu tentando elaborar aquilo. Quando eu voltei aqui para São Paulo, eu cheguei a pensar em desistir, sabe, assim, declinar mesmo, falei assim, poxa, eu tava fazendo essa faculdade, acho que é para ela, porque na época, de 14 irmãos, assim, né, eu era a única que estava fazendo, né, que ia ter um diploma, nossa universidade, né, e isso para ela era muito orgulho, e até porque eu tinha outros projetos também, de vir para cá tal, e voltar para lá, ir para Fortaleza, né, enfim. E o que aconteceu? E aí, só que daí tu começa a buscar força, tu falas assim, gente, eu tenho um propósito, não é possível, né? E eu sei que onde quer que ela esteja agora, nesse momento, que aí gente, tu busca as forças assim, de fato, onde tu não tem, sabe? Tu se agarra e fala, gente, não é por acaso, sabe? Aconteceu isso, aquilo, meu pai faleceu, eu tinha 8 aninhos, enfim, era uma criança ainda, e você fala, não foi por acaso, que eu sempre briguei muito pela minha independência financeira, de vir para cá. E nesse momento que eu já tinha começado a conquistar a estabilidade, né? Um passo era a faculdade, para depois voltar para lá, para morar com ela, enfim, e aconteceu tudo isso. Sei que eu busquei forças e aqui estou, gente. Aí as coisas foram acontecendo. Porém, é um luto que eu não quis vivenciar. Olha que doido. Porque eu não queria entrar em contato, e hoje a gente, né, nós que já atuamos nessa área clínica, né, a gente entende, né, que quando a dor é muito grande, a gente procura fugir, né, a gente não quer entrar muito em contato, né, e assim eu fiz durante 5 anos, né, eu fui, e assim, tu joga pra cá, né, tu fala, não quero saber, eu tô bem, tô super bem, porque eu sou forte, porque eu sou fortaleza em pessoa, né, só que não, e nisso minha irmã também estava grávida do primeiro filho dela, e ela não viajou, ela estava muito inchada, enfim, e acabou que ela desencadeou, ela teve depressão pós-parto, ela teve síndrome do pânico, uma série de coisas. Então, eu achava que eu precisava ser mais forte ainda. Uhum. Olha o estereótipo que a gente cria. Psicóloga, 3 dias de curso, né? Ah, eu sou a caçula? Sou. Mas eu sou solteira, livre, como é que eu falava? Eu sou independente, eu me banco, e eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu não posso chorar perto dela, porque ela está precisando de mim, eu preciso acolher, né? Enfim, e aí eu acabei realmente não vivendo esse luto durante 5 anos,
aí em 2002, aí em 2007, na época eu já estava trabalhando, tinha me formado em 2006, e aí eu fui trabalhar no banco, e aí eu estava conciliando já com o consultório, né, saí do banco do consultório, e aí eu sofri um acidente, né, eu fui atropelada, né, por uma moto, e aí você fala, né, eu fiquei desacordada, fiquei 3, foi dia 8 de outubro, eu fiquei até dia 12, eu acordei exatamente dia 12 de outubro, né, de 2007. Acordei com os médicos, assim, falando para mim, fazendo um teste, quantos dedos tem aqui, que dia que é hoje, enfim. E daí aí tu acordas assim, você fala, caramba, né? Aí eu falei certinho que era 12 dias de Nossa Senhora Aparecida, né? E daí que eu não lembro de nada, gente. Hoje ainda tudo que eu tô falando para vocês aqui é de fato que me contaram. Mas aí tu começa a pensar, gente, eu tô aqui, eu sei que eu ficava perguntando o que aconteceu. Eu tava toda quebrada, toda, perna, braço, eu tenho placas aqui, costela, eu tive traumatismo craniano, né? E isso, minha boca abriu, né? Assim, olhando, você fala, caramba, né? Super imperceptível. E aí minhas irmãs achavam que eu tinha tido alguma sequela, porque durante esses 3 dias que eu estava desacordada, eu ficava chamando pela minha mãe, né? Eu ficava perguntando, cadê ela? Por que todo mundo tá aqui? E cadê a mamãe? Por que ela não vem me ver? E hoje eu entendo que, assim, era um luto que eu não tinha vivido, sabe? O meu inconsciente acreditava que ela ainda estava aqui. E eu me recordo muito, assim, teve um momento que eu acordei, assim, que eu acho que perante a minha irmã, eu falei, nossa, que engraçado, né? Eu tô perguntando pra mamãe, mas ela não tá mais aqui, né? Ela já faleceu, né? Olha que louco. E daí, então, Patrícia, desse dia, eu, de fato, eu entendi, e esquecer tu nunca vai esquecer, óbvio, né? Você lembra com saudade, você lembra com carinho, você lembra com paixão, você lembra com amor, mas não é mais de uma forma dolorosa, né? Quando foi Você há 13 anos atrás. precisa de E cama, assim, você ficou quanto tempo? de cama, Quando você estava na cadeira de roda, na verdade, né? eu fiquei em cadeira de roda, eu fiquei 30 dias internada, eu fiz mais de 20 cirurgias, né? De internação foi de fato 30 dias. Aí eu tive alta exatamente praticamente no meu aniversário, que inclusive, gente, eu fiz aniversário, parabéns para mim, dia 1º agora. Parabéns. Eu fiz 46 anos, né? E na Bom, época, Patrícia, 46, e na época eu fiz 33. E eu até brincava, mas com fundo de verdade, fala, gente, porque eu começo muito a contar, sabe? Colocar os pincos nos is e falo, tentar buscar o porquê que isso está acontecendo comigo, sabe? Falava, gente, eu vou fazer 33 anos, idade de Cristo, sabe? Eu ressuscitei novamente, Deus me deu mais uma chance, assim, eu tenho esse propósito. Daí tu voltas lá 2 anos atrás, quando tu era da área comercial, e tu lembras das pessoas falando, por que tu vais fazer psicologia? Sabe? Aí você fala assim, é isso, gente. Por quê? Porque eu ia passar por esse momento, acho que para enfatizar mais que eu preciso, sabe, estar nesse mundo para fazer alguma coisa por alguém, para ajudar alguém. Primeiro me ajudar, né? Porque para eu cuidar de alguém, eu tenho que estar bem, né? E eu ficava assim numa cama, porque eu fiquei em cadeira de roda, como eu já falei, né? E assim, eu tomava líquido, né? Eu estava numa cama e as pessoas me davam comida na boca, porque eu estava toda quebrada, braço, perna, tudo, né? Boca, então. E aí eu olhava assim pela janela, porque era o que eu podia fazer, e eu ficava pensando, gente, tem algum propósito assim para estar aqui nessa cama, sabe? Eu não tenho que desistir. Aí eu lembrava da minha mãe, eu falei assim, poxa, eu não desisti de viver quando minha mãe faleceu, diante de tudo que eu escutei, diante de tudo que eu vivi, né? Eu busquei forças nela, Deus, e eu aqui estou. Então não vai ser agora também que eu vou declinar, eu não vou desistir de mim, porque tem muita gente precisando de mim. Você fala, nossa, estou sendo prepotente. Não, porque de fato tem muita gente aí precisando da gente, viu, colegas? E eu sei que a gente pode ajudar, né, Patrícia? agora, E Rosa, como que você, o seu propósito hoje, assim, qual que é como é que você descobriu isso, acaba aqui no curso, assim, que isso está ligado à sua história de vida, que está ligada ao seu nicho, ao seu propósito, qual que é o seu propósito hoje com a psicologia, assim? Como é que você desenhou ele? Só não, para então, para ter um parâmetro e tal, para entender melhor, né, todo esse cenário, né, só Patrícia? que as pessoas estão na aula 1 e eu citei sobre propósito. Amanhã, na aula Tá. 2,
entender como elas vão construir. Então, isso elas vão aprender. Mas, assim, qual que é a relação da sua história, que teve esses marcos muito fortes de vida, falecimentos, o seu acidente, né? Esse recomeçar seu e de sair, assim, de ter que recomeçar mesmo, né? Aprender a andar de novo, aprender a comer novamente, depender de outras Falar. pessoas, falar, muita fisioterapia, 20 cirurgias. Então, assim, você meio que renasceu, na verdade. Então, Sim, totalmente. qual que é o seu propósito hoje com a psicologia, assim, que você viu? Tá. Olha isso, olha que mais doido assim, porque nessa época, assim, depois eu voltei, fiquei 2 anos em tratamento, depois eu voltei para o mercado de trabalho, e aí eu fui para a área de RH, né, tem esse momento, porque aí eu estava na clínica, mas com tudo isso que aconteceu, eu não tinha como voltar, porque eu precisava me bancar. E a gente sabe que assim que a gente começa, dependendo, não dá para se bancar de clínica ainda. Então o RH me bancou durante algum tempo, né? E aí eu ficava pensando, né? Gente, mas é legal RH? É legal, sabe? Eu gosto, mas ainda não é isso. Eu quero voltar para a clínica, né? E passaram esses anos e muita coisa aconteceu. E esse ano, e aí eu voltei para a clínica, né? Tem 4 anos que eu voltei para a clínica. E aí esse ano, mas assim, você ainda tá meio, você fala, caramba, mas acho que falta alguma coisa ainda, sabe? Porque daí você tá, mas tem alguma coisa solta, sabe? E aí eu tava no Insta, né, no Instagram, né, pessoal, e aí eu vi a página da Patrícia. Eu vi, ela fez um comentário, até tem um print aqui, preciso até mandar para ti, de um comentário que ela fez lá, de como, de repente, fazer isso, aquilo. Aí eu comecei a fuçar na página dela, comecei a fuçar os posts dela, comecei a pesquisar sobre a Patrícia, porque assim, porque de verdade, até falei para ti já, né, Patrícia, assim, e ela falava, como ela tá falando agora, e eu sou muito, eu tenho que ver para crer, sabe? E É, você me mandou o post, né, para ver se. lembra? E eu sou meio de Santo Tomé assim mesmo, sabe? E daí eu comecei a fuçar, e aí eu mandei um WhatsApp pra ti, né, eu acho, né, Patrícia? E aí, acho que horas depois ela me respondeu, aí você fala, sabe o que eu mandei? Eu falei, ela não vai me responder, imagina, né? Porque eu já tinha tentado outros cursos e tal. E daí ela me respondeu, aí você fala, até comentei com meu marido, falei, amor, ela me respondeu, imagina, né? Aí tá, e a gente começou a conversar, eu falei um pouco, e daí ela falou alguma coisa, como que funcionava dessa semana de empreender, né, que era gratuita. Daí eu já fiquei assim, eu falei, gratuita? Bom, acho que eu vou, porque daí também acho que dá para ganhar alguma coisa. Se eu não sentir, de fato, uma certa verdade, eu não preciso pagar, né? Aí tu já ganhaste moral por isso, tá, Patrícia? Por essa semana gratuita. E daí eu entrei, enfim, foi super bacana. E eu fui entendendo que. E daí tu colocaste ainda que acho que ganharia uma mentoria e tal. Isso também me chamou muita atenção, fiquei meio empolgada. Também duvidei, tô te falando. Duvidei, juro. Eu falei, como assim? Os mineiros que são pé atrás, eu sou mineira, eu sei. E você. Então, cara. Pois é, e eu sou muito. Meu marido é mineiro e é o inverso de mim. Ai, É, velho. ele é mineiro, né, de BH e super inverso de mim. Eu sou muito pé no chão, muito pé atrás. Aí eu falei, imagina que eu vou ganhar mentoria? Como assim, né? Aí, ok, mas aí eu falei assim, amor, eu vou pagar pra ver, né? Eu vou ficar por essa semana e a gente sente e tal. Aí eu falei assim, nossa, ela vai cobrar horrores, então, né? Porque daí, exatamente isso, pessoal, que vocês estão vendo, mas posso falar, é pura verdade. Mas eu fui, paguei para ver, né? E aí realmente eu acabei, foi uma semana, depois eu entrei no curso, eu comprei o curso, né? E Mas aí, o eu, e aí que foi diferencial, assim? O que você acha que valeu a pena do curso, né? Quando você entrou? pois tá, o que de fato valeu a pena foi exatamente eu ter encontrado o meu norte, o meu nicho. Porque como eu te falei, eu estava falando agora, estava tudo muito solto, estava legal, estava bom, estava me movimentando, estava acontecendo. Não sei se eu falei, mas esse ano eu montei meu consultório, porque antes eu sublocava. E esse ano, antes da pandemia, eu montei meu consultório, lindo, pleno, né? Atendi 2 semanas lá e depois veio a pandemia, mas enfim. Mas sabe quando tu sentes falta de alguma coisa? E aí, durante a nossa mentoria, que eu estava desacreditando, que de fato eu ganhei, em uma conversa que eu te contei de toda a minha história, e
sabe quando tu tens, assim, uns insights? E foi isso. Então, para mim, Patrícia, de verdade, assim, claro que tem coisas que na verdade, tu ensinas, tá? Isso é o meu ponto de vista e assim, tu ensinas tudo. Da parte financeira, da parte de captação, sabe? De como tu se divulgar, N coisas. Mas, eu acho que cada um se identifica, né, com algo assim que tu acha que agrega bastante, que faz o diferencial. E para mim, de fato, o diferencial foi essa questão de, é isso, com isso que eu quero trabalhar. E assim, é com superação. E eu entendi que, porque ligado à autoestima, amor próprio. Porque, gente, diante de tudo que eu falei aqui um pouco, porque tem bem mais coisas, né? Um dia eu preciso até escrever um livro, porque é muita história. Gente, eu não estaria aqui, de verdade. Eu não estaria aqui se eu não tivesse autoestima elevadíssima, amor próprio, ou seja, me amar, assim, cuidar de mim de verdade, mas assim, cuidar profundamente. Porque assim, eu tenho pacientes que chegam no consultório, assim, como alguns de vocês aqui também têm, né, que assim, que chega querendo, assim, de fato, quem sou eu, né? Eu não quero estar aqui, por que eu estou aqui, né? Semana passada mesmo, eu atendi um paciente que eu estou com ele agora, que já fechou comigo, pacote. Ele disse que estava no elevador, olha, porque foi presencial, né? Ele falou assim, tá, mas eu vou falar o quê com essa psicóloga? Porque eu não sei, eu nem falo. Gente, tem noção? Se escutar isso, é muito doida. Ou seja, autoestima muito baixa, não se conhece de fato, né? E no dia seguinte, tu receber no ato, assim, um depoimento de que, sabe, de gratidão, sabe, que foi muito bom, que fluiu, né? Então, assim, e quando eu vi ele falando também, eu linkei exatamente, cada dia, cada paciente que eu pego novo depois do curso, eu só constato que a gente conversou, porque é isso, sabe, é superação. Então, assim, claro, eu atendo, vamos dizer assim, qualquer demanda que eu acho que de fato eu consigo, que eu me identifico, né? Porque eu acho que também nem tudo a gente vai conseguir, né? Vai de cada um. Mas falando da Rosa, eu atendo, mas o meu foco, assim, de acreditar que eu vou dar conta, que eu vou aceitar essa demanda, é isso. É autoestima, amor próprio, assim, se gostar, se amar, Que sabe? tem a ver Eu. com a memória, né? Que tem a ver com o seu propósito, com o que Tem a ver com o meu propósito, Patrícia, é isso, porque, de novo, eu não você estaria aqui. me mandou várias depoimentos dos seus pacientes que eu fiquei emocionada. E todos Tu, a superação, né? Como a gente, quando a gente descobre esse propósito nosso, eu estava fazendo até exercício com as alunos no WhatsApp, que eu perguntei para elas assim, qual que é a maioria dos pacientes que procuram vocês? Com qual demanda? Aí elas comentaram lá, ansiedade, tá, tá, tá. Outras falaram que era de aprendizagem ou de alguma coisa infantil. Aí, elas perceberam que essas demandas que já procuram elas têm a ver com as histórias de vida. Eu falei, vocês estão percebendo que tem alguma coisa no propósito de vida de vocês aí, que está fazendo essas pessoas já elogiarem o trabalho de vocês, indicarem para outras pessoas o quanto que isso é poderoso? E às vezes, Rosa, a gente fica atirando para todos os lados. exato. Crescimento, eu vou atender bariátrica, eu vou atender criança, eu vou atender a jovem, vou atender idoso. A gente não se dedica, não se especializa e a gente deixa de sentir Não se qualifica. né? Assim, você às vezes você tem um potencial gigante ali para atuar naquela área que está ligada à sua história de vida, que é o seu propósito, que você veio fazer, que são essas dores, né? Como você citou, de superação, de renascimento, de autoestima, de você recomeçar, mesmo, né, sem a família, sem o pai, sem a mãe, sofreu acidente, ter que ficar de cama, de cadeira de roda, sendo cuidado por outras pessoas, toda desfigurada, fez 20 cirurgias, Total. 20 cirurgias. Então, como que você se olhava no espelho e ainda se amava, né? Então, Isso, o isso. processo, entende? Que você tem uma propriedade para ajudar outras pessoas com essa história sua. E a gente, às vezes, fica com medo de contar nossas histórias. E ontem eu estava falando, Eu. realmente, nos finados, né? Que histórias que a gente quer contar? Que histórias, que legado é esse que a gente vai deixar se a gente não conta a nossa história? E por que a gente tem que esperar também as coisas acontecerem, a gente morrer, ou um familiar morrer, para a gente querer mudar, né? A gente pode pensar hoje, né? Se eu tivesse 30 dias de vida, o que eu deixaria, o que eu faria? O que eu deixaria, retomaria, né? O que eu faria se eu tivesse um ano de vida? Será que eu estaria trabalhando do jeito que eu trabalho hoje, no local que eu trabalho hoje, da forma que eu trabalho hoje?
Então, a gente fazer esse trabalho interno mesmo, para a gente se movimentar, né? O momento eu falo que é agora, né? Da gente assumir a nossa vida. Assumir. Isso que eu faria diferente, né? Se algo acontecesse, exatamente. Então, assim, é o que você está falando, né, Patrícia? É que a gente não tem que esperar acontecer, né? Por que não fazer agora, né? E que, de fato, nós somos capazes, né? Mas para isso é isso, é acreditar, gente, assim, é autoestima mesmo, é amor próprio, é acreditar em ti. Saber que tu é capaz e que tu consegue porque tu consegue. Mas para isso tu tens que acreditar em ti. Eu lembro até porque, assim, eu morava muito perto da minha irmã, e como eu morava sozinha, como eu já falei, eu tive que ficar na minha irmã durante 6 meses, foi o período que eu fiquei em cadeira de rodas. E, de fato, atrofiei inteira, braço, perna. Não falei, mas meus dentes aqui, eles soltaram. Não caíram, mas soltaram. Porque o meu maxilar soltou, né? Minha boca, de fato, aqui abriu um dedo, né? E aí, assim, eu usei um aparelho aqui na gengiva para segurar os dentes. Gente, essa palavra, eu estava totalmente desconfigurada. E os vizinhos da minha irmã chegavam assim, eu na cadeira de rodas, mas assim, gente, com um sorriso que não tinha sorriso, mas estava aqui, sabe, totalmente desconfigurada. Eu fico olhando aqui, não tem foto, porque naquela época não tinha ainda essa facilidade que tem o WhatsApp, tudo que tem câmera, celular, não tinha, né? E aí eu fico pensando, gente, as pessoas, nossa, mas ela tá bem. Olha o que eles falavam, nossa, ela tá bem, né? Nossa, olha o sorriso. Aí a minha irmã falava, minha irmã, tipo, só agradecia, sabe? Porque assim, porque eles falavam, Patrícia, tu não tens ideia que às vezes eu tinha amigas que chegavam lá, que ficavam chorando, porque me viam daquela forma totalmente desconfigurada, né? E eu lá. E, tipo, e eu que tinha que amenizar a dor dela. Viva, né? Que linda essa história. Exato, exato. Né? Eu queria saber assim, se você tem algum recado, né, uma mensagem para passar para as psicólogas. E né, nesse dia que a gente está tentando aí trazer você com essa história de tanta superação, hoje você trabalhando com esse tema de superação, atendendo aí no consultório já, né, alavancando, sua carreira já decolando, e você cada vez mais conectando com as pessoas, com esse propósito seu, que é lindo, né, que transcende aí, são coisas que Deus, é um presente de Deus. Na verdade, as nossas dificuldades são presentes para a gente poder crescer, para a gente poder se desenvolver, para a gente poder ser quem a gente é. Só que a gente tem escolhas, ou a gente vai ser vítima, ou a gente vai ser protagonista. Exato. Será que a gente Exatamente. vai estagnar, vai entrar em depressão, vai abandonar, vai largar? Ou a gente vai falar assim, não, peraí, o que eu tenho que aprender com essa história? Quem eu posso ajudar com essa história minha? O que isso traz para mim? Né? O porquê? Então, o porquê é praticar, é ajudar mais pessoas, é levar isso para outras pessoas também que precisam de luz, de ver. Compartilhar, né, a tua vivência e mostrar que tu podes, porque se eu conseguir, tu também consegues, né? Que isso é muito fato, gente. Às vezes vai, mas é balela, não é balela, gente. É muito verdade, é muito verdadeiro isso. Às vezes tu ficas mesmo, porque assim, todo dia também a gente tem essa fortaleza toda, isso, o up todo. Não, na verdade, Patrícia, mas quando vem esses momentos, porque vem, porque é natural, nós somos seres humanos, mas exatamente fazer isso que a Patrícia está falando aí, de que assim, ou eu me vitimizo, ou eu viro protagonista da minha história, da minha vida. E, de fato, a questão de escolha de cada um, eu escolhi ser protagonista da minha vida, da minha história, porque assim, eu tive, como vocês já escutaram um pouco aqui, eu tive milhões de motivos para não estar mais aqui. E eu decidi, de fato, estar aqui sim, compartilhando as minhas dores, meus tombos, as minhas vitórias. E hoje amei, assim, uma vitória grandiosíssima por eu estar aqui, sabe? E não porque se ficar se vitimizando. É ruim, sabe? É ruim isso. Tem um colega Lara, que ela colocou assim, ó, tem certeza que você sabe o seu propósito? Eu acho que você sabe o que fazer para auxiliar na psicologia. O propósito a gente sabe quando completa a vida, só uma reflexão na opinião dela. É porque o propósito é algo que as pessoas às vezes acham que só quando a gente terminar a nossa vida, que a gente chegar lá numa certa idade, que a gente vai descobrir, e não é. Tem várias pesquisas que apontam que quando a gente chega numa faixa de 30, 45 anos, a gente começa a se questionar, qual que é o nosso porquê? Que legado eu vou deixar? Será que eu fiz da minha vida? Será que eu aproveitei tudo? Será que eu estou usando, eu estou sendo instrumento para ajudar as pessoas? Ou eu estou vivendo a vida de qualquer forma? E a gente começa a se questionar, olha, o que eu estou fazendo, né? Eu só estou curtindo, o que vai ser daqui para frente? Para você chegar ali em certa idade, você quer saber se o que eu vou deixar para quem ficar?
E aí você vê que às vezes você tem muitas coisas que você pode fazer. E o propósito de vida, né, como quem assistiu a aula 1 viu, e se a Lara não viu ainda, acho que era legal ela assistir, que é a Semana Empreender com Propósito na Psicologia, ele é exatamente o que você tem de habilidade, né, com o que você ama fazer, com o que você mais incomoda no mundo, é uma interseção. Então, o que, que é isso? É que você tem habilidade, por exemplo, a Rosa tem uma habilidade para saber ouvir, atender em consultório, trabalhar com a psicologia. Qual que é a paixão dela? Qual que é o assunto dela dentro da psicologia que ela amaria falar horas e horas e horas e não pararia de falar? O tema de superação, que a gente conversou sobre isso, porque ela pensou em outros temas também, só que ela falou assim, depois eu vou falar no meu caso. E aí, o que ela quer erradicar no mundo? Né? O que ela quer erradicar no mundo? E quando ela olhou para os 10 marcos de vida dela e foi vendo esses momentos de superação, essas dificuldades todas, ela não suporta ver as pessoas se vitimizando. As pessoas, às vezes, têm problemas pequenos e sentando ali, chorando e com autoestima baixa. Então, ela quer erradicar, ela quer ajudar com a psicologia, encorajar as pessoas a serem protagonistas da vida, a não desanimar diante das dificuldades, que tem muito a ver com a história dela ter transformado a vida dela, e a partir do momento que ela sofreu tanto, até fisicamente e tudo mais. Então, e essa que é a interseção. Então, o propósito a gente pode sim descobrir. Agora, o propósito, ele é estático? Não. Você pode, ao longo da sua vida, com outros marcos que você tem na sua vida, você ir aprimorando esse propósito. Exato. Hoje a Rosa está no trecho dela de superação. Mas pode ser que tem outros trechos na vida dela que ela não contou aqui, ela quer acrescentar nesse propósito. Sim, como relacionamentos. Relacionamentos, até uma vez. É uma história. Ela vai evoluindo ali, superando aquelas dores que ela tem, ressignificando, quanto mais ela sobe um degrau, mais ela pode ajudar mais pessoas. É como se fosse uma escada. Então, por exemplo, vou dar uma minha, assim. Quando eu comecei a ver o meu propósito, que é por eu ser mãe e querer ter tempo, né, com a minha família e tudo mais, eu vi esse desejo das outras pessoas. Eles trabalhavam muito, carga horária extensa, ou porque queria ficar com a família, ou queria ficar com filhos, e não conseguia porque trabalhava ali, fazendo hora extra, viajando e tudo mais. Como eu fui assim. E aí, o que eu descobri? Que hoje, como eu tenho uma habilidade de comunicação, eu tenho uma habilidade de gestão, de planejamento, dessa visão sistêmica, de fazer processos, essas coisas todas, e eu amo falar, né, como eu falo aqui para psicólogos, eu amo desenvolver pessoas, eu amo ver as pessoas crescendo, isso me motiva. O meu propósito hoje é desenvolver psicólogos para eles poderem viver da profissão, mas por quê? Porque eu quero que mais famílias estejam conectadas. No fundo, eu não quero só que as pessoas ganhem dinheiro, mas eu quero que essas mães ou essas mulheres, elas tenham autoestima para ter tempo para si, para serem valorizadas, para trabalhar ali sendo donas da agenda dela, como profissionais liberais, fazendo o que amam e ajudando o mundo na travessia de um mundo melhor. Porque quanto mais psicólogas capacitadas, mais o mundo vai ser um grupo de psicólogas que vão ajudá-las nessa caminhada. Então, é muito isso. Então, assim, isso está ligado à minha história, porque eu acho que o tempo nosso está acabando aqui, gente. Eu vou terminar. O meu relógio está batendo 9 horas. É o meu relógio. É o meu relógio. Não, é aqui. Não terminou, é aqui. Eu tenho um relógio de parede. Achei que era aqui. Não, é o meu. Mas eu concordo com tudo, exatamente é isso, Patrícia. Meu propósito hoje é esse, né? A superação, porque realmente claro que cada um tem a sua medida, o seu limite, mas eu tento enfatizar isso e trabalhar as pessoas, principalmente no meu consultório. Vida para a gente botar o que a gente veio fazer nesse mundo para fora, né? A verdade é essa. Você não precisa de chegar lá no final da vida, qual que é o meu propósito? O que adianta você saber no final se você não fez nada durante? Exato. Então tem que saber, gente, aqui e agora, sabe? E até, assim, respondendo a Patrícia, até o que ela perguntou se eu gostaria de deixar alguma mensagem, vai que a gente cai, né? Porque aqui já é 9 horas, mas enfim, o meu relógio já me mandou a mensagem. O que eu costumo usar muito uma frase para mim, que é uma frase do Jung, até que assim, que eu não sou o que aconteceu comigo, né? Eu sou de fato o que eu decido ser. Você fala, nossa, sim, gente, porque de fato tá dentro da gente, sabe? E aí você fala, você vai fazer sozinha? Não, mas primeiro tu tens que acreditar que tu vais conseguir mudar, de repente, o que tá ruim hoje.
E aí tu buscas força, tu buscas porque tu consegue. Aí eu falo sempre, eu quero... Oi? Você está tão feliz por ter descoberto essa Sim. da sua história, o poder de você ajudar outras pessoas nessa trajetória mesmo de ressignificar as dores, de superar essa questão da baixa autoestima. Então, isso que é importante, né? E você É libertador, Patrícia, é libertador. No dia da nossa mentoria, né, aquela tarde que a gente conversou, sabe? E aí tu começa a linkar, eu começo a te contar, e a gente começa, né, a trocar ideias, enfim, falar. E eu falo, é isso, sabe? Eu não preciso mais ficar voando aqui, sabe assim? Porque tu fica tirando pra tudo que é lado, tu fala, é isso, gente. É isso que tu falou agora. Eu ficaria falando aqui com vocês, assim, a noite inteira, sabe? De falar de supressão, que tu consegue, que tu pode. Porque tu podes, né? Eu costumo até falar, eu quero, eu posso, eu consigo. Porque é isso, gente. A gente consegue. Porque é o que eu mais me identifico. Porque é isso, eu tive uma vivência, né? E tem o que tu falou, a gente vai evoluindo e vai acontecendo, e outras coisas vão acontecendo, e tu vai fazendo o link de outras coisas. Às vezes tem histórias que não são histórias que são com tantos eventos como a sua. E às vezes elas podem estar perguntando, a minha história é muito comum, gente, todos nós, por mais que tenha 19 anos, tem 20 anos, você tem marcos de vidas na sua história. Às vezes na época da faculdade, na época da infância, no relacionamento com seus pais. Então, assim, nós todos temos marcos de vida, independente da idade. Então, não preciso esperar, eu tenho 60 anos, 70, não, é com 20, 30, com 40, a gente consegue achar, assim, naquele ponto da nossa vida, o que a gente pode ajudar. Porque é o que a gente superou, né? O que eu superei? Exato. Tadinha, eu vou ajudando mais pessoas. Gente, aqui, Exato. E outra, né, Patrícia? Pode falar. Pode falar. Elogiando aqui, ó, a Kênia, maravilhosa sua história, parabéns, obrigado por compartilhar. A Tatiane aqui, já assistiu sua live 2 vezes, ela ama quando Oi, Tati! Lembro da outra live, né? Da nossa carreira, muito linda a sua história, obrigado por compartilhar. É porque as histórias a gente vai conectando, olha, quer dizer que eu tenho isso na minha história, pode ser que faz sentido. O propósito é brilhar, é o que dá prazer. Então, olha para você ver a Rosa, como que ela brilha, né, para ela falar disso, como que as pessoas já chegam até ela por conhecerem, né, o propósito dela. E a Simone falando excelente explicação. A Cássia falando o propósito é o que move, né? O seu porquê de estar aqui. Gente, é muito lindo. Quando a gente lindo. Quem sabe, né, Rosa? A sensação. É impagável, Patrícia. E assim, aí quando eu tô. E o dia que a gente conversou, né? Que aí no dia seguinte eu já atendi, né? Enfim, e eu peguei um paciente novo. No mesmo dia eu atendi, mas no dia seguinte eu peguei uma indicação de uma outra pessoa, né? Que falou de mim, que ela estava super evoluindo com os atendimentos. E essa pessoa me procurou, e assim, aí no dia seguinte ela fala para mim o seguinte: Rosa, muita gratidão por eu entender que eu posso continuar. E eu quero continuar as sessões contigo. Sabe? Aí tu se certifica mais ainda. A gente começa a brilhar, a nossa energia muda. A gente se encoraja, a gente tem, até pelas histórias difíceis, a gente começa a sentir orgulho delas. Porque muitas vezes a gente quer esconder, muitas vezes eu queria esconder que eu era gerente de RH, eu não tinha orgulho. Muitas vezes eu não queria nem falar que eu era psicóloga, porque eu não estava na clínica. Então, se eu falasse que eu era psicóloga, eu estava sendo fracassada por não estar na clínica. Então, assim, a gente às vezes fica querendo esconder, né? E por que esconder? Por quê? Por que não compartilhar, né? Por que a gente se calar? Tantas pessoas que passam pelo que a gente passa, por que a gente não falar para libertar essas pessoas e ver que é possível? Senão, a gente não estaria aqui. Rosa, queria agradecer. Imagina, Patrícia, eu que agradeço novamente pelo convite, assim, e de fato poder, de repente, ajudar alguém que ouviu ou que vai ouvir, não sei se vai ficar gravada a live, e que consiga se identificar, se conectar, e entender que eu não sei qual é o teu momento, o que tu estás vivendo hoje, mas que tu consegue, sabe? Olha, nem que seja no final do túnel, vai ter uma luz. E busca essa luz, assim, com muita força, e sai de dentro, assim, voando, porque é isso que eu faço hoje. De verdade, gente, olha pra mim, gente, olha. E meus dentes soltaram. Vamos pensar assim, e há 13 anos atrás eu era morena, caracolada, né? Porque a gente fala que depois dos 30 a gente não envelhece, a gente fica loira, né? Pensa no meu cabelo e assim, minha boca arrebentada. E olha pra mim, gente, de verdade, sabe? Outras pessoas podem não se conectar, porque é isso, né? Cada um se conecta com o que de fato
mexe contigo mesmo, né? Com que tu se identifica. E tem pessoas que não se identificam, tem pessoas que se identificam. E essas Tem. pessoas podem estar buscando a tua história para se conectar contigo também, tá? Então, assim, gente, e outra, não desistam de vocês e não deixem nunca de compartilhar a história de vocês com ninguém. E se aprimorar, eu acho que, assim, é se aprimorar sempre, né? Eu, de verdade, muita gratidão por ter te encontrado no Insta. De verdade, Patrícia, assim, porque, sabe, eu lembro que foi à noite, tava fuçando, falando, tem alguma coisa que precisa melhorar aqui. E é isso, para de fato eu parar de ficar viajando, sabe? E é isso, meu nicho. Ó, muita Muito gratidão mesmo. também pela confiança, tá? Um beijo para você.